Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Essa tradução é na nova tradução da linguagem de hoje. E na Revista Corrigida, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Hoje é dia de batismo. Hoje é dia de revestimento de Cristo na sua vida. É dia de você ser revestido das qualidades de Cristo. Amém? E também Atos 22, 16, que diz assim: quando Paulo contava da sua conversão e do seu batismo, quando Ananias pregou para ele e estava lá para orar para que Paulo fosse curado da sua vista, no final ele diz para Paulo: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, esse sentido de lavar os pecados é o sentido de ser perdoado dos seus pecados. E ele tem essa figura de lavagem, né? Uma figura. Então eu estou lavando o meu corpo dos meus pecados quando eu entro nas águas do batismo. Eu estou buscando uma limpeza espiritual em minha vida, que é o sentido de você ser perdoado dos seus pecados. Por isso o batismo é algo muito importante para a vida do cristão, né? Salmo 42, versículo 1 e 2. Também tem a ver com batismo, né? É a passagem que fala sobre a corça. E foi o versículo que a Andréia usou na segunda-feira. Salmo 42, 1 e 2, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, uma passagem muito famosa e muito bonita, onde o salmista compara a sua sede com a mesma sede, com a sua sede com Deus, com a sede que a corça tem pela corrente das águas. E eu fui pesquisar sobre a corça. A corça, ela sente o cheiro das águas de longe. Lá no deserto, eles constroem dutos de água que passam muitos metros abaixo da areia, e pessoas veem corças correndo por aqueles dutos, ouvindo o barulho das águas ali embaixo e correndo desesperadamente, procurando as águas, que elas percebem que estão perto delas, mas estão inalcançáveis. Então elas ficam correndo na mesma direção do duto que está por debaixo da areia, que ela não vê e que ninguém vê. Então de longe ela suspira por essas águas. E também outra explicação que eu também encontrei na internet foi a explicação da Andréia, segunda-feira. Que quando a corça não está abastecida de água, ela começa a exalar um mau cheiro, que é facilmente percebido por seus predadores. E assim ela se torna uma presa fácil. Então ela precisa da água. Em alguns lugares eu encontrei que ela precisa beber e precisa se lavar. Em outros ela precisa beber água. Então, é interessante isso. Porque ela não pode ficar sem água. E o salmista compara essa sede, essa necessidade da água, como a necessidade que ele tinha de Deus, né? Salmos dos filhos de Corá, e não de Davi, como em alguns lugares na internet você vai achar. Não foi Davi que escreveu esse salmo, foram os filhos de Corá. Então isso é muito bom. E eu vou voltar para esse texto. E outro texto interessante da palavra de Deus é o que diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Então a corça precisa se lavar para si
ou precisa beber água para não exalar um mau cheiro que os seus predadores possam sentir. E a Bíblia nos diz, quando a Andréia falou sobre isso na segunda-feira, eu pensei logo no bom perfume de Cristo, né? Porque a corça vai exalar mau cheiro se não tiver água. E nós temos que ter um bom cheiro, né? Somos o bom perfume de Cristo, como está lá em 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Mas a primeira parte do versículo que diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, né? Vira para o lado e cheira aí o seu irmão. Você pensou que eu ia mandar você falar alguma coisa. Não precisa chegar perto, só faz assim. Já é o suficiente. Vê se ele está perfumado. Se ele tem o bom cheiro de Cristo na vida dele. Porque também não adianta estar com perfume, né? Um Ferrari, ou Malbec Duo, né? E você não ter um comportamento como o que Deus gostaria que você tivesse. Então, o teu cheiro espiritual, se você o tem, ele não vai ser muito agradável. E depois nós voltamos nesses 2 versículos e aí você fala, mas Deus se preocupa com cheiro, com perfume? Bom, diz aqui que nós somos o bom perfume de Cristo. Em Êxodo, capítulo 30, versículo 22. Abra sua Bíblia lá. Êxodo, capítulo 30. Êxodo 30, 22. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás, para me administrarem o sacerdócio. Então, amados, vocês vejam só. Deus mandou que aquele... Primeiro ele termina dizendo que aquele óleo seria o óleo da unção e que ele deveria ser perfumado com o que se tinha na época de melhor. Mirra, cálamo e outras especiarias. E todos os utensílios usados pelo sacerdote, inclusive o sacerdote e até a própria tenda, deveriam ser ungidos com aquele óleo perfumado. Então a gente pode entender que Deus gosta de perfume. Amém? E queria que tudo estivesse perfumado e ungido e santificado. Então tinham vários propósitos ali. O principal deles era a santificação de tudo aquilo, que seria consagrado para ser usado para o Senhor. Mas tinha que ter perfume, tinha que ter um cheiro agradável, um aroma agradável.
E aí fica uma pergunta antes da gente continuar. Qual é o perfume que podemos sentir através da sua vida? Qual é o perfume que podemos sentir através da sua vida? Você sabia que suas atitudes têm um cheiro para Deus? Elas exalam um aroma. Efésios 5, abra sua Bíblia lá, versículo 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? E continuando, também em Filipenses 4, 10 a 19. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Amém? Então, de forma figurada, Paulo também diz, não que ele sentisse um cheiro, literalmente, da atitude de amor dos irmãos pela vida dele, no momento de grande necessidade, mas ele comparava como um cheiro bom, como um perfume agradável, um cheiro suave, que trazia para a vida dele, naquele momento, refrigério, trazia paz, né? Ele estava tranquilo, porque ele estava passando muita necessidade, e os irmãos o ajudaram, e aquilo para ele foi algo muito bom, e ele compara isso, estas atitudes, como alguém que traz um perfume agradável, alguém que tem um cheiro bom nas suas atitudes. E voltando à passagem que a Andréia usou na segunda-feira, lá no Salmo 42, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. A Andréia mora na Inglaterra, e nos dias de hoje, quando você é cristão, morar em um país, engraçado, irmãos, falar isso, né? Mas morar em um país como a Inglaterra, que foi um país que mandou tanto missionário, hoje está difícil. E você ouve os brasileiros dizendo isso, né? O ateísmo tem crescido demais. Não só na Inglaterra, como em toda a Europa, que enviou tantos missionários para o mundo. Então, o ateísmo lá é muito grande.
Há igrejas ainda fortes, mas as leis têm dado liberdade a tudo aquilo que é contrário à Bíblia, é contrário à palavra de Deus. Então você é massacrado por essa corrente de não estar na presença de Deus, de não querer saber mais das coisas de Deus e de viver uma vida onde eu não preciso de Deus. É assim, onde ninguém se meta na minha vida. Hoje é isso o que está cada vez mais forte na Inglaterra. Não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Eu cuido da minha vida. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Então, essa é uma corrente forte onde você é pressionado também a agir dessa forma. Se você não tiver sede de Deus, se você não beber das águas de Deus, do Espírito Santo, se você não desejar essas águas, você não vai estar forte. Você vai ser uma presa fácil para o inimigo, para entrar na corrente. A Andréa diz do seu filho, né, que ela tem que tomar cuidado quando você coloca na TV. Porque quando você põe, mesmo que o teu filho para ver desenho, os comerciais são homens e mulheres se beijando, homens se beijando com homens, e mulheres se beijando com mulheres, porque o lesbianismo e o homossexualismo está livre nessa nação, e se você falar algo contra, você vai preso. Então é livre. Então é um massacre, é uma investida forte contra os seus filhos, até nos intervalos dos programas infantis, nos horários de programas infantis. Eu vi uma propaganda ontem daquele desodorante Axe, onde tem duas mulheres, né, duas adolescentes, parecem adolescentes, mas não são, né, mas duas moças de calcinha e sutiã brigando. E um rapaz vai lá, eu não vi direito comercial, eu só vi ele carregando uma moça, né, com o traseiro virado para a câmera, para chamar bem a atenção, e uma coisa bem sensual, uma pressão. Eu fiquei até fiquei com vontade de fazer uma reclamação. Falei, olha, vocês estão pegando pesado. Num horário da tarde, à tarde, quando as crianças estão na frente da TV. Então é uma pressão. Não chega a ser como lá, mas já existe, né? Nas novelas, uma mulher ficando com 2 homens, e tudo lindo e bonito. Ou um homem ficando com 3 mulheres. E isso o Brasil inteiro vendo. Então é uma pressão para que você entre nessa corrente de fazer da sua vida o que você bem entender e viver como se Deus não existisse, como se não houvesse um dia juízo, como se um dia eu não tivesse que dar contas da minha vida, como se não tivesse problema nenhum em eu agir dessa forma. Que cheiro que será que isso, né? Qual é o cheiro que está saindo daí? Cheiro de coisas... A Bíblia diz que os homens um dia comeriam as suas fezes. Eu lembrei agora, eu não parei para procurar, não preparei, mas eu fiquei pensando, os homens estão produzindo porcaria, e os outros estão comendo e se lambuzando com esse lixo que você encontra na televisão. Então, e é uma pressão para os nossos jovens, é uma pressão para qualquer um, né? É uma pressão para todos. E são nessas horas que nós temos que nos lembrar do Senhor Jesus e nos mantermos firmes com o Senhor, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Fala para quem está do seu lado, você é o bom perfume de Cristo. Não é para perguntar, é para afirmar isso. Quem está vivendo o Evangelho precisa ser como a corça, desejar a água da vida, que é Jesus Cristo. Ser lavado com a palavra para não começar a exalar um cheiro desagradável para Deus. Efésios 5, 25 e 26 diz que nós somos lavados, somos purificados e santificados pela lavagem da água, pela palavra de Deus. Então, de uma forma figurada, a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos santifica. Quando você se deixa ser purificado. Amém, queridos?
somos o bom perfume de Cristo. E eu disse que eu iria falar novamente também sobre essa passagem, 2 Coríntios 14 a 16. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, de novo aqui, uma forma figurada de falar sobre o conhecimento de Cristo, que é o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Então eu gosto de pesquisar um pouco, para não falar besteira. E eu fui pesquisar, por que cheiro de morte e cheiro de vida, se é o bom perfume de Cristo, né? E peguei uma nota do rodapé da Bíblia Almeida, que é outra Bíblia que eu tenho guardado aqui, que diz assim: Paulo alude ao chamado triunfo. Ele começa o versículo falando que nós triunfamos, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Paulo alude ao chamado triunfo, ou o desfile vitorioso, triunfar em Cristo. Desfile vitorioso que os generais romanos realizavam ao voltar das suas campanhas militares. O cortejo desfilava pela cidade, exibindo tanto os prisioneiros de guerra condenados à morte, como aqueles aos quais que se havia perdoado a vida e que haviam sido destinados a ser escravos. À frente iam cortesãos espargindo perfumes ou incenso, que, para os condenados à morte, era cheiro de morte para a morte, enquanto que para os outros, que tiveram suas vidas perdoadas e poupadas, era aroma de vida para a vida. Então essa comparação, Paulo via isso e Paulo sabia do que acontecia naquela época, quando os generais voltavam, triunfantes com suas vitórias, com todos aqueles que iriam morrer e todos aqueles que iriam viver. E aquele perfume era igual para todos. O sentido deles é que era diferente. Era aquele, podia ser, né, esqueci o nome daquele perfume. Mas tudo bem, Malbec, vai, para quem conhece, né? Poderia ser o perfume. Estou indo morrer, é cheiro de morte para morte. Estou perdoado, vou continuar vivo, cheiro de vida para vida. Amém? E Paulo faz essa comparação para nós. Então, sabe, amados, entendemos que quem aceita a nossa pregação, quem aceita a pregação do Evangelho, quem recebe a pregação do Evangelho de Cristo, ele recebe vida. Amém? E é para eles como cheiro de vida. Jesus chega como cheiro de vida. Mas quem não aceita a pregação do Evangelho é como cheiro de morte, porque traz condenação também. O mesmo Evangelho que salva é o mesmo Evangelho que condena. O mesmo Cristo que salva é o mesmo Cristo que condena. A mesma cruz que salva é a mesma cruz que, rejeitada, leva à morte. Porque aquele que quiser seguir a Cristo, o que ele deve fazer? Tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. E quando eu rejeito tomar a cruz de Cristo, ou seja, não andar na presença de Deus, não fazer a vontade do Senhor, andar em pecado e viver a minha vida do jeito que eu bem quiser entender, eu estou trazendo condenação para a minha vida. Então é cheiro de morte para a morte, e não cheiro de vida para a vida. Deus continua me amando. Deus continua pronto para me perdoar. Amém? As suas misericórdias se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a sua misericórdia, todo dia sobre a tua vida, todo dia sobre as nossas vidas. Todo dia você tem de Deus a oportunidade de receber o bom perfume de Cristo, que é um cheiro de vida para a vida na tua vida. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia.
E nós temos a obrigação de ser o bom perfume de Cristo. Tem um texto da palavra que nos mostra isso bem claramente. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, Colossenses 3, 1. Eu vou ler rápido aqui. Se você quiser, você me acompanha. Ou presta bastante atenção. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, que é a imoralidade sexual, a sensualidade, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: da ira, da cólera, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem ou contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você pode perceber nesse texto quantas coisas nos lembram o bom perfume de Cristo. E quantas coisas nos lembram, talvez, um mau perfume, né? Ou um perfume que nós não deveríamos ter em nossas atitudes, deixando de lado a ira. Presta atenção aqui. A ira, a cólera, a impureza. Eu poderia dizer que esse texto, ele seria uma exortação à santidade e ao amor fraternal. Se eu desse outro título, eu diria que é vida transformada ou um cristianismo verdadeiro. E hoje eu também diria que é como ter o bom perfume de Cristo, ou como ser o bom perfume de Cristo nessa terra, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia com os nossos irmãos. Amém? Ser o bom perfume de Cristo nos dias atuais é ser alguém com quem as pessoas podem contar.
é estar pronto para abençoar, é ter uma atitude de fé em meio aos problemas e dificuldades. Você tem sido o bom perfume de Cristo na sua casa? Vamos ficar de pé, queridos. Eu não vou me alongar mais. Nós vamos ter os batismos daqui a pouco. Mas eu acho que praticamente o que precisava ser dito aqui foi dito. E já serve para que possamos fazer uma análise da nossa vida. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse se você tem sido um bom perfume de Cristo, como nós somos exortados a ser, lá em 2 Coríntios 2, versículo 15. Enquanto você está de olhos fechados, eu queria que você pensasse que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para serem o refrigério de Deus nessa terra. Nós somos os instrumentos de Deus nesta terra para abençoar. Nós somos os que têm a palavra de consolo. Nós somos os que levam a paz e não a guerra. Nós somos os pacificadores. Isso é ser o bom perfume de Cristo. No final desse texto de Colossenses que eu não li, ele fala sobre a família. Logo depois que ele diz: e tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. E eu fiquei pensando se há atitudes e coisas na nossa vida, ou se são todas as coisas e atitudes nossas que nós podemos dizer que estamos fazendo em nome de Jesus. Eu acredito que não. Há coisas que você não pode dizer que você está fazendo em nome de Jesus. Quando em vez de ser o pacificador, você é o motivo da contenda. O motivo do problema. Quando ele diz, não mintais uns aos outros, eu estou mentindo em nome de Jesus Cristo, não dá para você fazer isso. Nessa hora não dá para você ser o bom perfume de Cristo. Eu estou me prostituindo em nome de Jesus Cristo. Quando eu falo em prostituição, eu não digo prostituta paga. Eu digo em você fazer sexo de forma errada. Isso, biblicamente, é prostituição. Você está prostituindo o seu corpo, mesmo que você não seja um prostituto. Então, você não pode dizer, estou fazendo isso em nome de Jesus Cristo. Você não está sendo um bom perfume de Cristo. Nós somos aqueles que choram com os que choram, aqueles que se alegram com os que se alegram. É aqueles que chegam com o refrigério de Deus, com a bênção, que socorrem o irmão na hora da necessidade, quando ele necessita. Você é um bom perfume de Cristo. Paulo falou que os irmãos que o ajudaram eram refrigério. Quantas vezes você pode ser um refrigério na vida de alguém? Pense nisso, querido. Esse é teu chamado. Quantas vezes você está podendo ser louvado? Aliás, o nome do Senhor está sendo louvado por tua causa. Nessa hora você é o bom perfume de Cristo. Aquele que chega para fazer uma visita, só para ouvir, só para orar, só para abençoar. Isso é ser o bom perfume de Cristo. Então, ainda pensando no dia a dia, amado, quantas vezes nós deixamos a ira tomar conta do nosso coração, a raiva, ou ficamos com aquele sentimento matando a gente. Isso acontece com todo mundo, um sentimento ruim, algo que está desagradando a Deus. Uma atitude que você sabe que desagrada a Deus, mas você já passou a fazê-la de forma
rotineira. Qual é o cheiro que você está exalando nessa hora? Cheiro de morte. Não é cheiro de vida. É cheiro de morte. Então, amado, pense nisso hoje. Hoje é dia de batismo. Esses que vão se batizar, eles estão figuradamente lavando suas vidas dos seus pecados. O batismo, as pessoas recebiam Jesus no passado, imediatamente eram batizadas, porque o testemunho delas, elas faziam aquilo para dar um testemunho público de que elas estavam mudando de vida e de que elas iriam agora seguir a Jesus e iriam assumir o estilo de vida dos cristãos, iriam viver agora como seguidores de Cristo, por isso seriam chamados de cristãos. Batismo é algo muito sério, não é brincadeira. Batismo é para quem está dizendo com um ato: eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, agora eu quero mostrar que eu vou mudar de vida, que eu vou andar na presença do Senhor, vou dar o meu testemunho público de que eu sou de Jesus Cristo. Isso era o batismo. Amém? Glória a Deus. Então, batismo é algo tremendo. Agora, a nossa lavagem é todo dia. Lavados pela palavra, purificados pela palavra, purificados quando eu busco a Deus. O Senhor está me limpando, me lavando, como a corça que está suspirando pelas águas, para não exalar mau cheiro, porque ela precisa do Senhor na sua vida. Então eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Não tem apelo. O apelo é para todos nós. Amém? O apelo é para todos nós. Mas eu tenho um apelo para quem quiser hoje entregar sua vida para Jesus. Se tem alguém hoje que quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Se tem alguém que quer hoje seguir com Cristo, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você daqui. Você que nunca entregou a vida para Jesus, nunca fez isso, levante sua mão para nós orarmos. Amém. Glória a Deus. Se tem mais alguém, levanta a sua mão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Você pode ir ali com ela, Alzita? Para mim? Vamos orar. Eu queria fazer essa oração. Feche os seus olhos. Glória a Jesus. Repita essa oração com ela. Amém? A senhora que levantou a mão. Faça essa oração, feche os olhos e faça essa oração. Se alguém quiser fazer essa oração também pode fazer. Senhor Jesus, esta noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e me lava com a água através do teu Espírito Santo. Eu te declaro como meu Senhor e meu Salvador. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Senhor, abençoa esta vida, abençoa a vida daqueles que fizeram essa oração nesse momento. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, essa noite. Que sobre eles esteja a tua paz, o teu cuidado, Senhor Deus, a tua direção, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos isto, Pai. Te agradecemos, ó Deus, e sabemos que hoje a festa diante dos anjos, porque, Senhor Deus, uma vida, Senhor, se entregou a Ti. Por isso louvado seja o Teu nome. Senhor, nós agora pedimos mais uma vez, Pai, ajuda-nos a sermos o bom perfume de Cristo nesta terra. A sermos o bom perfume de Cristo, Senhor Deus, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, Pai, nas nossas atitudes, nos nossos negócios, no nosso trabalho. Senhor Deus, que aquilo que fazemos, ó Deus, possa trazer um bom cheiro, Senhor. Como Paulo disse, um cheiro de suavidade, Senhor Deus, um cheiro de quem está seguindo a Cristo, que está se desviando do pecado, se desviando, Senhor, das imundícias, se desviando, Deus, da prostituição, do engano, da mentira, Senhor. Deus amado, está buscando a Ti, Senhor. Pai, eu peço essa noite,
Deus, fala com cada coração, com cada vida que entrou neste lugar, Paizinho querido, maravilhoso. Deus, fala, Senhor, com os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, fala no fundo do coração. Quebra, Senhor, o coração de pedra, endurecido, Pai. Quebra essa noite, Deus. Quebra os corações, Senhor, que se endureceram por causa do tempo, por causa da frieza espiritual. Quebra, Senhor Deus amado, a dureza que o diabo traz, que os dias trazem, Senhor. A dureza por causa da falta de perdão. Deus, por causa dos erros dos homens. Vai tirando a dureza, Pai. E vai trazendo, Senhor Deus, o coração de carne. Senhor, onde o Teu Espírito Santo pode vir e pode fazer a Tua obra, Senhor, e pode lavar, Senhor Deus, esta vida, lavar, Senhor, com a Tua misericórdia, lavar com o Teu perdão, Senhor, lavar, Senhor, com o Teu consolo, com o refrigério do Espírito Santo, meu Deus. Faz isto hoje nos corações, em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, tudo que pode trazer um odor, um cheiro, Senhor, contrário ao bom perfume de Cristo. Deus, a ira, a mágoa, a contenda, o pecado, Senhor, escondido, a prostituição, meu Deus. Tira as coisas, Senhor, da nossa vida, a indignação, muitas vezes a indignação com o próprio Deus. Senhor, Deus, leva embora isto, Pai, aqueles que têm indignação com Deus, pessoas indignadas com a igreja, Senhor. Tira dos corações esta noite, Deus, tudo aquilo que pode tirar de nós, Senhor, o bom perfume de Cristo, Senhor, e de nos afastar da Tua presença. Em nome de Jesus, eu te peço isso, que possamos lembrar disto durante o dia, Senhor, no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Lembrar, Senhor, que os nossos atos produzem um cheiro, Senhor, e que seja o bom perfume de Cristo, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.